Você já parou para pensar quantas vezes a voz de Deus foi silenciada não pela força, mas pelo riso? Quantas advertências divinas foram arquivadas não como profecias, mas como sintomas de insanidade? Existe um fenômeno pouco explorado na história da fé que nos revela algo perturbador sobre a natureza humana. Nossa tendência de patologizar aquilo que não compreendemos, de diagnosticar como loucura aquilo que desafia nossa zona de conforto. Hoje vamos mergulhar em uma verdade que conecta as profundezas das Escrituras com descobertas fascinantes da história antiga, revelando como reinos inteiros desmoronaram não porque ignoravam a verdade, mas porque a trataram como delírio. Imagine por um momento a cena. Um homem caminha pelas ruas de uma capital imponente. Suas palavras ecoam entre palácios de pedra e mercados movimentados. Ele anuncia que aquela civilização, com seus exércitos invencíveis e suas muralhas que parecem tocar o céu, cairá em breve. As pessoas param, olham para ele, e então vem a reação que se repetiu ao longo de toda a história bíblica. Risos, zombaria e o diagnóstico coletivo de insanidade. Arqueólogos que estudam civilizações antigas do Oriente Próximo descobriram algo fascinante. Em tabletes de argila e papiros preservados, encontramos registros de como sociedades lidavam com aqueles que desafiavam a narrativa oficial. E o padrão é consistente: silenciar pela ridicularização. A patologização da profecia não é um fenômeno moderno, mas uma estratégia milenar de controle social. Quando estudamos o hebraico original, descobrimos que a palavra navi, traduzida como profeta, vem de uma raiz que significa aquele que ferve por dentro, alguém tomado por uma urgência que não pode conter. Para a mentalidade racional das cortes antigas, isso soava perigosamente próximo de uma condição mental instável. Historiadores especializados em psiquiatria antiga explicam que civilizações como Babilônia, Egito e mesmo Grécia tinham categorias específicas para classificar comportamentos que hoje reconheceríamos como proféticos, mas que na época eram frequentemente rotulados como mania, possessão demoníaca ou simplesmente loucura. Pense em Jeremias, cujo ministério durou aproximadamente 40 anos na região que hoje corresponde a Jerusalém e arredores, uma área que fica a cerca de 80 quilômetros ao sul de Samaria. Antropólogos culturais revelam que no século 7 a.C., período em que Jeremias profetizou, a sociedade judaica estava profundamente influenciada por sincretismo religioso, misturando adoração a Javé com práticas cananitas. Nesse contexto, quando Jeremias anunciava a destruição iminente de Jerusalém, ele não estava apenas desafiando a segurança política, estava atacando a própria estrutura psicológica de um povo que havia investido sua identidade na crença de que o templo de Deus os tornava inexpugnáveis. Documentos da época confirmam que profetas como Jeremias eram frequentemente presos, torturados e publicamente humilhados, não apenas como traidores políticos, mas como perturbadores da paz mental coletiva. A palavra hebraica meshugá, que significa louco, aparece em contextos onde pessoas faziam coisas que desafiavam o senso comum da época. Interessantemente, essa mesma palavra era usada para descrever comportamentos proféticos. Eliseu foi chamado de louco em 2 Reis, capítulo 9, versículo 11. Recentes estudos em psicologia histórica explicam que sociedades antigas desenvolviam mecanismos de defesa coletiva contra mensagens que ameaçavam sua estabilidade emocional. Em profecia, por sua natureza disruptiva, acionava esses mecanismos. Não era suficiente discordar do profeta, era necessário desqualificá-lo como pessoa capaz de pensamento racional. Mas aqui vem algo que arqueólogos descobriram e que muda nossa compreensão. Em escavações em cidades como Laquis,
aproximadamente 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, foram encontradas cartas conhecidas como Óstracos de Laquis, datadas do período exato em que Jeremias profetizava. Essas cartas revelam o pânico crescente de oficiais militares que viam as advertências proféticas se confirmando, mas que publicamente ainda mantinham o discurso de que tudo estava sob controle. Havia uma dissonância cognitiva institucionalizada. Eles sabiam que o profeta poderia estar certo, mas admitir isso significava reconhecer que todo o seu sistema estava fadado ao colapso. O silêncio entre o anúncio e o juízo é talvez o aspecto mais cruel e mais revelador do método de Deus. Quando Noé começou a construir a arca, historiadores estimam que o processo levou entre 50 e 100 anos. Engenheiros navais modernos explicam que construir uma embarcação das dimensões descritas em Gênesis capítulo 6, 300 côvados de comprimento, que equivalem a aproximadamente 137 metros, 50 côvados de largura, cerca de 23 metros, e 30 côvados de altura, aproximadamente 14 metros, sem tecnologia moderna, exigiria décadas de trabalho contínuo. Imagine a cena, ano após ano, geração inteira crescendo, vendo aquele velho construindo um barco gigante em terra seca, em uma região que hoje corresponde à Mesopotâmia, onde chuvas intensas eram raras. Para aquela sociedade, Noé não era apenas estranho, ele era a piada perpétua, o símbolo vivo de como não viver sua vida. Antropólogos que estudam culturas pré-diluvianas, baseadas em evidências arqueológicas, explicam que aquela era uma civilização altamente desenvolvida tecnologicamente, com agricultura avançada e estruturas sociais complexas. O conceito de um dilúvio global era simplesmente impossível dentro de sua cosmovisão. E Deus sabia disso. Deus sabia que cada martelada de Noé seria acompanhada de risos, cada prancha colocada seria motivo de mais zombaria. Mas o anúncio precisava resistir através do escárnio, porque o propósito não era apenas avisar, era testar a arrogância humana até seu limite absoluto. Especialistas em psicologia social explicam um fenômeno chamado viés de normalidade, onde pessoas em situações de perigo iminente se recusam a acreditar que algo catastrófico está prestes a acontecer, porque isso nunca aconteceu antes. Esse viés estava operando em máxima potência nos dias de Noé. A palavra hebraica Mabul, usada exclusivamente para o dilúvio, carrega um sentido de inversão completa da ordem natural, algo tão incompreensível que a língua hebraica precisou criar um termo único para descrevê-lo. O silêncio de Deus entre o anúncio e a execução não era negligência, era pedagogia divina, mostrando até onde vai a capacidade humana de negar o óbvio. Quando estudamos a queda de Babilônia, registrada em Daniel, capítulo 5, encontramos um dos exemplos mais dramáticos dessa dinâmica. Babilônia era uma cidade que impressionava até os padrões modernos. Arqueólogos confirmam que suas muralhas tinham aproximadamente 18 metros de espessura e 86 metros de altura, extensas o suficiente para que carruagens pudessem correr no topo delas. A cidade tinha portas maciças de bronze, jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e um sistema de fortificação tão complexo que a própria ideia de conquista militar parecia ridícula. Historiadores explicam que Babilônia tinha suprimentos para resistir a um cerco de 20 anos. Quando Daniel interpretou a escrita na parede durante o banquete de Belsazar, ele estava anunciando o impossível. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais fascinante do ponto de vista histórico. Recentes estudos sobre hidrologia antiga revelaram como Ciro, o conquistador persa, realmente tomou Babilônia. O rio Eufrates cortava a cidade ao meio, passando por baixo das muralhas através de portões aquáticos.
Ciro desviou o curso do rio, reduzindo seu nível drasticamente, e suas tropas entraram pela cidade através do leito do rio parcialmente seco durante uma noite em que Babilônia celebrava um festival religioso. A cidade caiu sem batalha significativa, porque estava confiante demais em suas defesas para manter vigilância adequada. Geólogos confirmam que o desvio de um rio daquela magnitude era possível, mas exigia planejamento e engenharia sofisticados. A queda de Babilônia não foi primariamente militar, foi espiritual. Uma cegueira auto-infligida que confundiu muralhas altas com aprovação divina. A palavra caldaica que aparece na parede, Mene Mene Tekel Upharsin, tem sido objeto de intenso debate linguístico. No aramaico da época, cada palavra tinha duplo significado. Eram tanto unidades monetárias quanto verbos. Mene significava contado, ou uma mina. Tekel significava pesado, ou um ciclo. E Upharsin significava dividido, ou meio ciclo. Especialistas em linguística semítica explicam que essa ambiguidade era proposital, uma mensagem que funcionava tanto como matemática quanto como profecia. Deus estava dizendo, seu reino foi avaliado como se avalia moedas no mercado. Você foi pesado na balança da eternidade, e seu império será dividido como se divide herança. O julgamento veio numa linguagem que até os sábios da corte, mestres em ciências ocultas, não conseguiram decifrar porque estavam procurando complexidade onde Deus havia colocado simplicidade profunda. Reinos que caem não por força militar, mas por cegueira espiritual, revelam um padrão que historiadores reconhecem, mas raramente conectam à dimensão espiritual. Quando o Império Romano começou seu declínio no século IV, não foi primariamente porque bárbaros eram mais fortes militarmente. Arqueólogos que estudam o período explicam que Roma ainda tinha superioridade tecnológica, melhores estradas, arquitetura superior, organização militar mais eficiente. O que Roma perdeu primeiro foi clareza moral e propósito transcendente. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que culturas que mantinham forte identidade espiritual, mesmo quando menos desenvolvidas tecnologicamente, sobreviveram por mais tempo. A recusa em ouvir não é simplesmente teimosia, é um mecanismo de autopreservação psicológica que eventualmente se torna suicídio coletivo. Antropólogos culturais que estudam o colapso de civilizações identificam um fenômeno recorrente. Líderes desenvolvem o que chamam de pensamento de grupo, onde a necessidade de manter coesão interna e moral elevada supera a capacidade de processar informações inconvenientes. Isso explica por que reis e sacerdotes frequentemente preferiam ouvir falsos profetas que anunciavam paz do que verdadeiros profetas que anunciavam juízo. Não era apenas política, era psicologia coletiva operando em escala nacional. O orgulho institucional funciona como anestesia progressiva. Você começa ignorando um profeta, depois uma evidência, depois outra, até que sua capacidade de perceber perigo real fica completamente atrofiada. Isaías fala sobre um povo que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. A palavra hebraica kabed, usada nesse contexto, significa literalmente pesado ou embotado, como quando você sente seus membros pesados antes de adormecer. Neurologistas explicam que exposição prolongada a estresse e dissonância cognitiva literalmente altera como o cérebro processa informação, criando pontos cegos perceptivos. Espiritualmente, isso se manifesta como uma incapacidade progressiva de discernir a voz de Deus, mesmo quando ele está gritando através de circunstâncias. A zombaria da advertência é sempre o último estágio antes do colapso, quando uma sociedade não apenas ignora, mas ativamente ridiculariza vozes proféticas. Ela cruzou uma linha invisível.
Em Provérbios capítulo 1, versículos 26 a 27, a sabedoria personificada diz que rirá quando o terror vier sobre aqueles que a desprezaram. Isso não é crueldade divina, é reconhecimento de uma lei espiritual. Existe um ponto onde a oportunidade de arrependimento expira, não porque Deus fechou a porta, mas porque o coração humano se calcificou além da capacidade de resposta. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Quando a verdade sobrevive ao escárnio, quando o anúncio resiste mesmo sendo tratado como delírio, isso não é acidente, é design divino. A palavra de Deus tem uma propriedade única que nenhuma outra forma de comunicação humana possui. Ela é viva e eficaz. A palavra grega, zao, usada em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, para descrever a palavra como viva, é a mesma usada para descrever Jesus ressuscitado. Não é uma metáfora poética, é uma realidade ontológica. A palavra de Deus não precisa ser defendida, porque ela possui capacidade intrínseca de se validar através do cumprimento. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que profecias bíblicas foram preservadas em múltiplas cópias através de civilizações que não tinham interesse em validar o Deus de Israel. Temos registros babilônicos da queda de Jerusalém. Temos documentos persas mencionando o retorno dos judeus do exílio. Temos fontes romanas descrevendo a destruição do segundo templo exatamente como Jesus profetizou. Verdade bíblica sobreviveu, não porque foi protegida por uma instituição poderosa, muitas vezes sobreviveu apesar das instituições que tentaram suprimi-la. Isso deveria nos dizer algo profundo sobre a natureza da revelação divina. A confusão entre paz política e aprovação divina é talvez o erro mais perigoso que uma nação pode cometer. Jeremias enfrentou profetas que diziam paz, paz, quando não havia paz. A palavra hebraica shalom que eles usavam significava muito mais que ausência de conflito. Significava completude, bem-estar integral, alinhamento com propósito divino. Falsos profetas funcionavam como anestesia coletiva, garantindo ao povo que tudo estava bem quando Deus já havia decretado o julgamento. Psicólogos sociais explicam que líderes que prometem segurança em tempos de perigo real ganham popularidade inicialmente, mas eventualmente destroem completamente a credibilidade das instituições que representam. Documentos históricos do período pré-exílio revelam que havia escolas inteiras de profetas profissionais cuja função era basicamente validar decisões que reis já haviam tomado. Eles não buscavam a voz de Deus. Eles manufaturavam consenso religioso para políticas seculares. Quando Micaías, em 1 Reis, capítulo 22, se levanta contra 400 profetas para dizer a verdade ao rei Acabe, ele está sozinho, não porque a verdade seja rara, mas porque a coragem de dizê-la é. Historiadores explicam que sociedades que institucionalizam a profecia falsa invariavelmente entram em declínio porque perdem a capacidade de correção de curso baseada em feedback honesto da realidade. O mais perturbador é que falsos profetas frequentemente acreditam em suas próprias mentiras. Eles não são necessariamente cínicos manipuladores. Muitos são pessoas sinceras que confundiram desejo pessoal com revelação divina, que interpretaram silêncio de Deus como aprovação, que leram prosperidade temporária como bênção permanente. A palavra grega pseudoprofetes, usada no Novo Testamento, não significa apenas alguém que mente sobre profecia. Significa alguém que substitui a voz de Deus pela própria voz, muitas vezes inconscientemente. Isso torna o problema ainda mais complexo, porque você não pode simplesmente identificar e remover os maus atores. Você precisa de um discernimento coletivo que a maioria das comunidades não possui. Então, o que fazemos com tudo isso?
Como vivemos em um mundo onde profecia verdadeira é frequentemente tratada como patologia, onde o intervalo entre anúncio e cumprimento testa nossa fé até o limite, onde reinos inteiros preferem cegueira confortável à verdade inconveniente, a resposta está em desenvolver o que poderíamos chamar de ouvidos do Espírito. Uma capacidade cultivada de discernir a voz de Deus em meio ao barulho ensurdecedor da cultura. Precisamos entender que Deus fala cedo, mas age tarde não por negligência, mas por misericórdia. Cada dia entre a advertência e o julgamento é um dia de oportunidade para arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos diz que o Senhor não retarda sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. O que parece demora é, na verdade, paciência divina. Mas essa paciência tem um limite, não porque Deus muda de ideia, mas porque existe um ponto onde a continuação da injustiça seria em si mesma uma injustiça maior. A verdade que conecta todas essas histórias é que Deus preserva um remanescente. Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio. Daniel sobreviveu à cova dos leões e seus amigos à fornalha ardente. Jeremias sobreviveu à queda de Jerusalém. Sempre há um remanescente que escolhe crer quando crer parece loucura, que escolhe obedecer quando obediência parece irracional, que escolhe manter-se fiel quando fidelidade parece fútil. E é através desse remanescente que Deus reconstrói civilizações após o julgamento. Hoje vivemos em tempos onde novamente a verdade espiritual é frequentemente diagnosticada como desequilíbrio psicológico. Compromisso absoluto com Cristo é visto como fanatismo. Santidade é interpretada como repressão. Advertências sobre julgamento vindouro são classificadas como discurso de ódio. Estamos repetindo padrões milenares porque a natureza humana não mudou. Mas a palavra de Deus também não mudou. Ela ainda é viva, ainda é eficaz, ainda resiste ao escárnio, ainda se cumpre precisamente como foi anunciada. A pergunta que cada um de nós precisa fazer é: de que lado da história estaremos? Seremos como aqueles que ridicularizaram Noé até a chuva começar a cair? Como os babilônios que festejavam enquanto inimigos entravam pela cidade? Como os que acusaram Jeremias de traição enquanto suas profecias se cumpriam? Ou seremos como o remanescente que escolheu crer quando crer custava tudo? A paz que Jesus deixou para nós não é a paz que o mundo dá. Não é a ausência de conflito externo, mas a presença de integridade interna. É a paz de quem sabe que está alinhado com a verdade eterna, independente do que a cultura contemporânea diz. É a paz de quem escolheu ouvir a voz do pastor, mesmo quando essa voz está sendo abafada pelo barulho das multidões indo na direção oposta. Que o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus, aquele através de quem todas as profecias encontram seu cumprimento, aquele que foi ridicularizado como blasfemo e louco, mas ressuscitou triunfante sobre toda zombaria e morte, conceda a cada um de nós sabedoria para discernir sua voz em meio ao caos. Que Ele nos dê coragem para crer quando crer parece loucura, para obedecer quando obediência parece irracional, para permanecer fiéis quando fidelidade parece fútil. Que possamos ser parte do remanescente que escolhe a verdade inconveniente sobre o conforto conveniente, que escolhe a advertência profética sobre a anestesia dos falsos profetas. E que toda glória, honra e louvor sejam dados a Deus Pai, que em sua infinita sabedoria estabeleceu leis espirituais tão firmes quanto as leis físicas, que nos deu sua palavra não apenas como informação, mas como revelação viva,
e que preserva um povo para si mesmo através de todas as gerações, mesmo quando reinos se levantam e caem, mesmo quando civilizações surgem e desaparecem, mesmo quando a verdade é tratada como delírio. Ele permanece fiel, sua palavra permanece verdadeira e seu reino permanece eterno. Amém.